Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô gravando esse vídeo em especial para a galera que eu amo muito, que é a galera do Frones Christian School. Um abraço aí para vocês. A galera do terceiro ano de lá me pediu para gravar um vídeo sobre circuitos elétricos, né? Já na verdade já tinha feito uma live lá no canal, né? Esse vídeo provavelmente vai estar disponível aqui no canal Bizu do Salinho. Mas se você caso não tenha acompanhado ainda, pode acompanhar essa live, pode acompanhar as lives que vem acontecendo, tá? E hoje, a pedido dos meus alunos, eu venho aqui, tá? Gravar um vídeo especial sobre circuitos elétricos, explicando um pouco mais dessa parte de eletrodinâmica, de corrente elétrica, de circuito elétrico, de resistência série paralelo, como é que funciona isso, tá? Porque eu sei que esse é o caso de muitos de vocês no Enem, na UERJ, né? Então espero que esse vídeo ajude vocês aí, galera, beleza? Vamos ao simulador. O simulador é legal, ele ajuda, né? A gente a poder entender um pouquinho mais, tá? Vamos lá. Então, ó, dá uma olhada comigo aqui, pessoal. Eu vou começar aqui já com a bateria, né? O primeiro projeto que eu quero fazer aqui é um circuito elétrico básico, né? Fazer um circuitinho elétrico básico para poder explicar para você o que é o circuito elétrico, tá? Então, ó, aqui nesse simulador, que é o FIRRET, a propósito, já fica de sugestão para você, tá? Se você está estudando para prova, se você vai fazer um concurso, né, seja o ERJ, ENEM, EAR, tanto faz. Galera, usa simulador para poder aprender, você aprende de maneira mais rápida, você aprende de maneira menos cansativa, entendeu? Porque você fica mais tempo aqui e você acaba avaliando umas coisas, tá? Então fica essa sugestão aí para vocês. Eu vou colocar um fio aqui e galera, a gente vai ver o seguinte, eu vou ter que colocar uma resistência, tá? Porque o circuito elétrico básico ele sempre tem três coisas, né? Ele tem a tensão elétrica, né? Ele tem a resistência, né? E ele também vai ter a corrente elétrica, tá? Então essas três coisinhas aí que a gente vai falar, né, nesse primeiro momento, tá bom? Então eu estou montando aqui o circuito, ele já está montadinho. Olha que legal, olha lá. E aí você enxerga o que, galera? Que existe um monte de bolinha azul, né? Indo para lá e para cá. Aí você vai falar assim, mas o que são essas bolinhas azuis? Pessoal, olha só, esses aqui são os elétrons, tá? Então isso aqui é o fluxo de elétrons, é o sentido da corrente. Aí você vai falar assim, poxa, mas eu estudei uma vez esse negócio e me falaram que tinha um sentido de corrente, que era tradicional e um, né, que era convencional e outro que era um sentido real, né? Como é que é esse negócio de sentido real da corrente e sentido convencional da corrente? Galera, preste atenção, olha só. Esse meu sentido aqui é o sentido real da corrente, tá bom? Como é que é o sentido real? Ele está sempre, ó, fluindo aqui, ó, nesse sentido aqui, tá? Aí você vai falar, mas isso é por causa da bateria. Aqui, ó, aqui a gente tem o negativo, aqui a gente tem o positivo. Você lembra que você deve ter estudado em eletrostática, né? Falando que o negativo é aquele que está carregado negativamente, ou seja, aquele que ele tem mais elétrons, né? O lado que tem mais elétrons do que prótons. Então é como se a gente tivesse um lado que tem mais elétrons e a gente tivesse um lado que tem menos elétrons, tá? Então o negativo é o que tem mais elétrons, o positivo é o que tem menos elétrons, certo? Então, como esse cara tem mais elétrons, o que ele vai fazer? Os elétrons vão sair desse caminho, tá? Imagina como se isso aqui fosse uma trajetória, um caminho que ele vai percorrer. Ó, ele vai percorrer isso aqui e ele não tem outro lugar para ir, galera. Ele tem que passar por quem? Ele tem que passar pelo valor do resistor aqui, né? Pelo resistor, que é o valor de 10 ohms, né? Que eu coloquei aqui. Aí, pum, ele passou pelo resistor, o que ele faz? Ele desce e ele retorna aqui para o lado positivo, onde ele tinha menos elétrons. Tudo bem? Então, esse é o sentido real da corrente. Aí você vai falar, mas e o sentido convencional da corrente? Vem comigo, vamos lá. Ó, te ver aqui. Sentido convencional da corrente, galera, dá uma olhada aí, ó. Sentido convencional da corrente, ele tá ao contrário. Aí você vai falar assim, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Existe o sentido real da corrente, que é esse fluxo, né, de elétrons, que a gente chama de corrente elétrica, né? Ele, no sentido real, ele está indo do polo negativo para o polo positivo. Ok, galera. É isso, então ele está indo do polo negativo para o polo positivo no sentido real da corrente. Quando eu ativo aqui no simulador, ó, o sentido convencional, ele faz o contrário, porque ele vai o quê? Ele vai do sentido positivo, tá vendo? Para o negativo, porque ele está seguindo o sentido do campo elétrico, entendeu? Tá? Então ele está seguindo o sentido do campo elétrico. Vê se vocês entenderam essa ideia aí, galera. Tá? Se precisar, refaz, utiliza o circuito, vê direitinho aqui. Tá? Então, deixa eu fazer aqui, né? Senão a gente fica muito tempo e tem muita coisa aqui, né, para falar hoje. Uma coisa que deve ter explicado para você, né?
quando você fala lá de circuito elétrico, é que a fonte de tensão ela tem um valor, né? Ali, ó, já está indicado 9 volts, mas eu vou usar esse aparelho aqui que eu chamo de voltímetro, né? Que ele mede essa quantidade. Então, se eu botar aqui, ele tem 9 volts. Aí você vai falar, beleza, legal. Aí eu vou fazer isso aqui, ó. Vou colocar aqui no resistor. E você vai ver que ele tem 9 volts também. Estranho. Mas por que ele tem 9 volts também? Será que o resistor ele também atua como uma bateria, né? Uma fonte de tensão? Será que ele também é uma fonte de tensão? Não, né, galera? O que está acontecendo? Os 9 volts daqui, né? Eles estão gerando essa corrente. Lembrando, galera, fica o bizu, ó. A gente só vai ter corrente se a gente tiver diferença de potencial, tá? Se os dois lados fossem positivos, não haveria corrente fluindo, né? Mesmo vale para se a gente tivesse os dois negativos. Então, ó, quando eu coloco o resistor aqui, o que que acontece? Esse resistor, galera, ele está consumindo essa tensão aqui. Então, como só tem um resistor, galera, ele está consumindo a única tensão que ele tem, tá? Então, essa é a ideia. Aí você vai falar, e se eu mudar o valor do resistor? O que que acontece? Vamos lá, ó, vamos dar uma olhada aqui. Vou selecionar aqui, ó, eu tenho como alterar, ó. Vou alterar aqui, ó. Ih, rapaz, olha o que está acontecendo. Quer dizer, mesmo mudando o valor do resistor, galera, isso aí pode ser uma pegadinha na hora da prova, ó. Mesmo mudando o valor de um resistor, ele não altera o valor da voltagem. Olha lá, ó. Opa, pegou fogo aí. Por quê? Porque pegou fogo? Porque está com resistência zero, né, galera? Ó, os elétrons estão fluindo direto, não tem resistência, né? É como se eles estivessem em curto-circuito, tá? Fica a dica aí. Ah, então quer dizer que quando, né, eu tenho o valor de resistência mudado, eu não altero a queda de tensão que acontece nesse resistor, é isso? Exatamente, viu, galera? Então, a gente não consegue alterar essa queda, né? Ainda que o valor do resistor mude. Agora eu não consigo colocar ele aqui em 10, né? Ô, vida! Vamos lá. Bom, ele deveria estar em 10, mas agora ele está em 10,5. Não sei por qual motivo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, galera, nesse primeiro momento, né? Você deve estar curioso também por que esse resistor fica mudando de valor, né? De cor, né? Não sei de repente se você reparou aí no vídeo, mas o resistor ele fica mudando de cor. Deixa eu te falar uma coisa, eu fiz o curso técnico de eletrônica e o resistor ele muda de cor por quê? Porque é o código de cores dos resistores. E muito antigamente a gente não tinha voltímetro toda hora para poder ficar determinando qual era o resistor de 10, qual era o resistor de 20, entendeu? Então ter um código de cores ajuda a você saber qual é o valor do resistor. Então cada listrazinha dessa aqui, galera, ela tem uma responsabilidade de determinar o valor desse resistorzinho, tá bom? Então é isso que tá acontecendo aqui, tá bom? Então é isso. Aí você vai falar, bom, Celinho, então quer dizer que o valor da resistência, o valor da tensão, ela não vai mudar, né? Não, não vai mudar. E o valor da corrente, né? Porque a gente geralmente ouve falar, né, de valor de corrente, enfim, né? Como é que é a ideia do valor de corrente? Vamos lá. Eu vou colocar no circuito aqui um aparelhinho chamado amperímetro, tá? Que é esse aqui, tá? Vou ligar ele aqui direto na pilha, tá? Liguei ele aqui direto na pilha. Então, ó, aqui eu tenho, gente, 0,86. Mas isso é respectivo ao quê? O fluxo de corrente, certo? Aí vamos lá, o que a gente vai fazer aqui agora? Ó? Aumentar o valor de quem? Da resistência. Olha lá. Se eu aumento o valor da resistência, o que é a resistência, galera? A resistência é aquilo que se opõe ao fluxo de elétrons. Então é como se fosse um segurança fortão que você colocou aí na frente da tua casa. Aí você fala assim pra galera, ó, tô distribuindo doce de graça hoje. Não, ó a bondade aí, tá vendo? E aí, quer dizer, todo mundo vai querer pegar, todo mundo vai querer chegar junto, né? Só que com segurança fortão lá, quer dizer, alguns vão conseguir, outros não. Então o que ele está fazendo? Ele está limitando o fluxo de corrente, entendeu? Então essa resistência, ela tem essa função de ela limitar o fluxo de corrente, ela controla esse fluxo, tá? Então quer dizer, quanto maior o valor da resistência, menos você vê essa corrente fluindo no nosso circuito, tá? Então ó, já fica essa dica. Isso inclusive, galera, já foi questão do Enem, tá? Isso inclusive já foi cobrado pelo Exame Nacional de Ensino Médio. Opa, agora conseguiu 10 aí. Então perceberam a ideia? O básico do circuito elétrico, né, falando um pouquinho de corrente elétrica e falando um pouquinho, né, da ideia da dinâmica do circuito, é o que a gente consegue entender, né?
Mas aí você deve estar pensando assim, bom, o objetivo desse vídeo é esse, né? Foi isso que eles pediram? Não, galera, o pessoal está com muita dúvida quanto a circuitos série e paralelo, né? Então, o meu foco aqui hoje, para você que está me assistindo, inclusive, que vai fazer prova, né? Que está usando esse material, é entender circuitos séries e paralelo, tá bom? Então, vem comigo, ó. A gente vai fazer o seguinte, eu tenho um resistor só, eu não vou deixar um só, eu vou colocar mais de um, para a gente poder implementar esse nosso circuito, tá bom? Ó, então eu vou cortar aqui, opa, corta menino, pronto, aí beleza. E vou colocar mais um resistor aqui. Ah, a gente pode fazer uma coisa. Você lembra que a lâmpada ela também atua como resistor, né? Não sei se você sabia disso. A UERJ adora utilizar a lâmpada como resistores. Então, ó, a lâmpada também atua como resistor. Ó, ela tem uma resistência de 10. E aqui, galera, como se eu tivesse dois resistores, tá? Então, ó, como se eu tivesse um resistor de 10 aqui e um resistor de 10 aqui, tá? Então a lâmpada, ela também está fazendo papel de resistor aqui. Tudo bem? Conseguiu entender? Então, ó, preste atenção que eu vou fazer o seguinte. Você lembra que eu falei lá atrás que se a gente plugar o voltímetro, ele teria que cair, né, com a quantidade da fonte. Inclusive a gente só tem uma aqui, né? Eu vou até colocar mais baterias para a gente poder ter uma lâmpada que ela brilhe um pouquinho mais, né? Fazer uma lâmpada um pouquinho mais intensa aí, né? Aqui, ó. Deixa eu botar aqui, peraí, ajeitar aqui o circuito para vocês. Fazer um negócio bonitinho. Opa, agora foi, ó. Isso aí, vou botar aqui embaixo. Aqui, galera, ó, pluguei. Ó, a lâmpada tá brilhando mais. Aí você vai falar assim, mas por que a lâmpada brilhou mais? Bom, galera, hoje eu estava na aula do Frones com o pessoal, né? E a gente estava fazendo uma questãozinha que tinha exatamente essa dinâmica aqui. A lâmpada ela tá brilhando mais, galera, por quê? Porque a fonte de tensão ela também é maior. Então a gente tem o que aqui? Tem 18 volts, ó. Se eu colocar aqui, você tá vendo 9,9, mas se eu colocar aqui, ó, eu tenho 18, que é a soma dessas duas, entendeu? Então significa que a lâmpada tem que brilhar mais, porque se a diferença de potencial é maior, também existem mais elétrons fluindo aqui no meu circuito, que é o que está acontecendo aqui, tudo bem? Então já fica essa dica, quer dizer, aumentou a diferença de potencial, você também influencia aí na questão do fluxo de elétrons, tá? E aí vamos lá, vamos começar a brincar, né? Vamos começar a fazer alguma coisinha aqui. Você deve estar curioso para encontrar, né? Para saber por que aqui está marcando 0,9, né? A gente tem uma fórmula, né? Uma lei física, né? Nessa parte de eletrodinâmica muito importante. Ela cai geralmente em muitas provas, né? Que é a chamada lei de Ohm. Provavelmente se você está fazendo prova, se você está estudando essa matéria, né, na escola ou em algum outro lugar, de repente para concurso, galera, você já ouviu falar da primeira lei de Ohm. Como é que é a primeira lei de Ohm, né? Ela é bem simples, né? Ela é U igual a R vezes I, tá bom? Então ela é U igual a R vezes I. Deixa eu ver se eu consigo um lápis, né, para escrever aqui. Ah, tem aqui, ó, beleza. Vai ajudar a gente, ó. U igual, opa, peraí, calma. Aqui, ó, U igual a R, aí ó, vezes I. É isso. Então, ó, primeira lei de Ohm, galera, ó, é essa aqui. Anota aí, tá? Se você não sabia, anota essa aqui. Você vai falar, Celinho, mas quem é U, né? Eu vou trabalhar com isso aqui, tá, galera? Eu vou fazer como se fosse um quadro virtual. Eu gosto de fazer, né? Porque eu gosto de fazer o cálculo com vocês. E pá, apagou aqui, rapaz. Vamos lá. Não adianta, ele vai apagar, tem que abrir outro. E aí é legal para a gente poder ver aqui, né, como é que funciona. Então, ó, vamos lá. Então, a primeira lei de Ohm está definido aqui, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o cálculo porque eu quero descobrir como é que deu a 0,9 ali, tá? Eu quero descobrir como é que deu 0,9 ali. E agora ele não está bem para mim favorável aqui. Ué, agora o negócio cismou de não abrir, gente. Pode um negócio desse? Pode isso, Arnaldo. Não está abrindo. Tá, não tem problema não. Ó, aqui eu acho que dá para desenhar. Deixa eu ver se a gente consegue. Tô tentando desenhar aqui, mas ele não tá indo. Enfim, gente, problemas técnicos, né? Acontecem aqui. Deixa eu ver, ó. É esse negocinho aqui, ó. Eu tô tentando utilizar. Bom, funcionando a primeira, mas falhou por algum motivo aqui, tá? Mas não tem problema não.
Vamos lá para não atrasar muito a nosso vídeo aqui. Galera, eu vou fazer o seguinte, ó, faz aí no seu caderninho. Eu vou colocar aqui, ó, 18 igual a R, que é a soma dos dois aqui, que vai dar 20. Não é isso? Então a gente tem ó, 18, entra aqui nesse lugar. A gente tem aqui ó, a soma dos dois, que vai dar 20. E o I, que eu quero encontrar, que é o valor da corrente. Então como é que vai ficar o valor da corrente, galera? Vai ficar 18 dividido por quanto? Fala para mim aí, vamos lá. Isso, quer dizer, vai ficar 18 dividido por 20. 18 dividido por 20, galera, vai dar 0,9, tá? Então a gente consegue verificar, né, que dá o valor aí de 0,9, tá? No nosso circuito, tá certo? Então, quer dizer, esse é o valor da corrente, tá? Então esse é o valor da corrente. O negócio encasquetou mesmo, não quer funcionar de jeito nenhum aqui. Tá bom, vamos lá. Entenderam, galera? Então esse é o valor da nossa corrente. E aí você vê que tem como fazer. Você deve estar se perguntando assim, mas e a queda de tensão, como é que ficou? Vamos lá, pessoal, dá uma olhada. Ó. Isso aqui é um circuito em série, tá? E a gente tem 9 volts aqui. Significa que o outro também tem que ter 9. Você lembra que quando tinha um resistor só, a queda de tensão era de quanto? A queda de tensão era mesmo o valor da bateria. Como aqui eu tenho uma bateria de 18 volts agora, né? Eu tenho uma queda de 9 para o primeiro, que vale 10, e uma queda de 9 para o segundo, que vale 10 também. Quer dizer, 10 para cada um, tá bom? Então, ó, convém a gente dizer aí, galera, né? Que a gente poderia ter o seguinte, ó. O U no valor desse resistor seria R, que vale 10, certo? Vezes a corrente, que é 0,9. Aí vai dar os 9 volts. Entendeu? Então faz isso, ó. U, né, que é a queda de tensão do resistor, ela vai ser igual a resistência, que o valor é 10, vezes 0,9. Que vai dar quanto, galera? Vai dar 9 volts. Aí você vai falar assim, entendi. Quer dizer, se eu aumentar o valor da resistência, se eu mudar... Vamos lá, galera, lembra que eu te falei. Se você aumentar o valor da resistência, o que acontece com a luminosidade da lâmpada? Ela tem que abaixar. Por quê? Se tem mais resistência no circuito, tem menos corrente. Então, ó, vou mudar aqui, ó. O valor da resistência vai aumentando e a lâmpada, galera, vai deixando de brilhar, viu? Então, fica a dica, tá? Aumentou a resistência, a nossa lâmpada ali, ela também muda. Então, ó, vê se eu consigo voltar aqui para o valor de 10 dela, tá? Você vai falar assim, tudo bem, mas e na primeira lei, né? Você fez com dois valores iguais, né? E por que a gente chama de resistência em série? Galera, olha só, muitos alunos me perguntam isso, tá? Isso é uma dúvida totalmente natural. Resistência em série porque a corrente não tem outro caminho que ela possa fluir, né? Eu te expliquei lá no início da aula, falei que a corrente flui daqui para cá, né? Ela faz isso, ó. Ela não tem outro caminho, ela tem que seguir esse caminho, entendeu? Se ela tivesse um outro ramo, outro lugar para ela poder fluir, a gente não teria uma resistência em série, a gente teria uma resistência em paralelo, tá? Que eu vou mostrar para vocês a seguir. Mas deixa eu falar de dois pontinhos aqui, né? Que são importantes para a galera que está estudando essa matéria. Primeiro, você observou que a corrente, galera, ela é igual para todo o circuito. A corrente, por exemplo, que me deu aqui de 0,9, ela não é uma corrente diferente para esse resistor de 10, nem para essa lâmpada que também é um resistor de 10. Quer dizer, para os dois resistores como um todo, ela continua valendo quanto, galera? 0,9, ela não se alterou, tá certo? Então é isso, quer dizer, a corrente elétrica, né, ela continua a mesma para todo mundo em associações em série. A gente está falando de associações de resistores, tá? Série e paralelo. Aqui, pessoal, eu vi que a diferença de potencial, no caso, né, a queda de tensão, ela é relativa a cada resistor. Quer dizer, se eu aumento a resistência, a minha queda de tensão ela também é alterada, correto? Então, ó, se eu aumentar aqui, galera, a resistência, ó, lá, ó, tá aumentando, ó, tá ficando, ó, 12, 13. Aí você vai falar, aí, Celinho, mas espera aí, mas o circuito só tem 18, vai dar? Então, galera, vamos aumentar, ó. Ele só deixa eu ir até onde? 16,2. Por que ele deixou eu ir até 16,2? Porque só tem um resistor, ainda tem, né? Um resistor de quanto aqui? De 10. Entendeu? Ainda tem um resistor de 10. Então significa que eu tenho um valor máximo que eu posso aumentar aqui. Eu não posso aumentar indefinidamente. Eu posso diminuir tudo que eu quiser. Mas aumentar indefinidamente eu não posso, porque ainda existe a presença do outro resistor no circuito. Entendeu? E ele vai retirar desses 18 volts também a quantidade que ele precisa, tá bom? Então, ó, por exemplo, se eu deixar aqui, galera, vamos fazer um teste, ó. Se eu deixar aqui em 20, né?
20 vai dar, né? Que o máximo dele é 16. Deixa eu deixar aqui ó, em 10.8. No caso, o resistor eu posso deixar em 20, né? Eu estava me referindo ao outro ali, tá? Aqui, ó. Deixei o resistor em 20, presta atenção. Eu vou chegar aqui, ó. Eu vou verificar. Quanto é que tá marcando aqui, pessoal? Me ajuda. 6 volts. Quando eu coloquei aqui, quanto é que ele marcou? Ali, ó. 12. Quanto é que dá 12 mais 6? 18. Ah, então é da bateria. Legal. Vê se essa ideia ficou fixa, galera. Se você entender isso, grande parte dos seus problemas vão estar resolvidos aí nas provas, tá? Vê se você entendeu isso, que grande parte dos seus problemas vão estar resolvidos. Ok até aí? Beleza? Então, vem prosseguir comigo, ó. Segunda parte, pessoal. Então, eu já observei os dados, né? Depois você pode assistir esse vídeo de novo. Mas eu já consegui definir o que é série para mim. Série, né, me deu duas coisas bem legais aí. Agora eu gostaria de ver como é que fica um circuito em paralelo, né? Circuito em paralelo eu ainda não vi. Eu gostaria de ver um circuito paralelo, como é que ele é. Então, ó, eu vou montar um circuito paralelo aqui para vocês, ó. A gente tem duas partezinhas aqui, pessoal. Eu vou unir elas por um fio, né? Então, ó, vou pegar o fiozinho, vou passar para cá, olha lá. Vou pegar um outro fio ali, ó. Vou passar para cá, tá? Aqui, pessoal, liguei aqui em cima e aqui eu vou ligar aqui embaixo. Legal? Ah lá, ó. Tem fluxo de corrente, sim ou não? Beleza, né? Ó, corrente está fluindo, né? Passando aqui pela lâmpada, resistor de 10. E ela passa aqui por esses dois também, tá? Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto, galera. Quando você está fazendo esse circuito aqui, você está fazendo resistência em paralelo. Você vai me perguntar, Celinho, nunca entendi. Por que resistência em paralelo? Preste atenção que eu vou te explicar. Ó, caminho que você vai percorrer. Pensa nisso como se fosse uma pista que você vai andar. Uma ciclovia, entendeu? Qualquer coisa do tipo. Ó, você vai andar, você é um elétron. Né? Você é um elétron, hein? Você é um elétron. Você vai andar aqui, ó. Vai andar. Parece calçadão de Nova Iguaçu, né? Ou de Caxias. Aqui, ó. Andou. Passou pela resistência. Você tem como fugir da resistência? Não, galera. Você é obrigado a passar por essa resistência. Não tem outro caminho. Tem que chegar aqui. Chegou aqui, eu encontrei uma decisão aí, ó. Nesse ponto, galera, eu tinha a opção de seguir direto, fazer esse caminho aqui, ó, tô com o mouse aqui em cima, ou fazer esse caminho para cima. Você entendeu? Eu tenho dois modelos ali, né? Eu posso fazer tanto para um lado quanto para o outro, né? Como os valores são iguais, então a gente tem metade da corrente indo para um lado, metade da corrente indo para o outro, ok? Então aqui a gente chama de corrente 1, aqui a gente chama de corrente 2. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? E ó, você vê que as duas correntes aqui, ó, que a gente separou, elas se encontram nesse ponto e elas seguem um caminho. Então elas voltam a ser, né? Assim como eram no início, a gente tem elas no final. O nome disso, galera, é lei dos nós, tá? Então, ó, no nó, que é esse ponto de divisão de correntes, né? A gente tem ali, ó, a soma das correntes divididas é igual a corrente total. Pegou a dica? Isso aí. Então, ó, aqui eu posso pensar no seguinte. Então, Celinho, esses dois resistores de 10 aqui, o que eles estão fazendo no circuito? Galera, esses dois resistores de 10 ohms aí, eles estão atuando, tá? Como um único resistor de 5 ohms. Você deve estar olhando com aquela cara. Esse cara tá maluco, né? Não é possível, né? Doideira. Como é que pode isso? Então, galera, é isso. Quer dizer, esses dois resistores de 10 ohms, eles estão atuando como um único de 5 ohms. Porque a gente tem uma resistência em paralelo. Olha só. Aqui na resistência em paralelo, eu vou te explicar um bizu. Vou te explicar alguns bizus, né? Aqui, ó. A gente pode fazer o cálculo da resistência equivalente dele assim, ó. 10, que é o valor dele, dividido para 2, que dá 5. Aí você vai falar, como isso? Aqui, ó. Por quê? Porque quando você tem resistores iguais, galera, vale a lei, anota aí no seu caderninho, tá? Resistores iguais, certo? Gostaria que o negócio de escrever estivesse funcionando aqui. Quando a gente tem, galera, resistores iguais, o que eu posso fazer aí? Eu posso pegar o valor do resistor e dividir pelo número de vezes que ele aparece, tá? Então essa é a ideia. Então é isso que eu vou fazer aqui, tá? Então aqui é 10 dividido por 2, tá bom? Só vale para paralelo quando os resistores forem iguais. Então aqui tem 5 ohms, correto. Quer ver como é que eu estou falando a verdade? Olha só. Aqui você tem 18, presta atenção. Aqui você tem 18, aqui você tem 10, aqui você tem 5, correto?
essa resistência ela está em série com essas aqui. Então isso na verdade é um circuito misto. Não é um circuito só paralelo, ele é um circuito misto. Porque tem tanto série quanto paralelo, ok? Então somando aqui as duas dá 15, não dá? Ok. Galera, se deu 15 aqui, eu vou ter 18, certo? 18 volts. Eu vou ter 15 aqui, então eu vou ter 18 igual a 15 vezes I. Ó, vou até fazer aqui, ó, 18, né, dividido para 15, olha lá, ó, vai me dar 1,2, tá? Ó, 18 dividido para 15 aqui, ó, 1,2, pronto. Então, ó, ele me deu 1,2 aqui de corrente elétrica. E aí, tá começando a entender melhor? Viu que não tem mistério, né? Dá para fazer. Você vai falar, e aquelas características maneiras de circuito paralelo, como é que fica? Então, galera, vamos lá. Circuito paralelo, a gente geralmente é o contrário do circuito série, né? Você lembra que no circuito série eu falei duas coisas. Falei, que a corrente era igual para todo mundo, né? E 2, que... certo? Entendeu? A soma das quedas de tensão igual a tensão total. Aqui é o contrário. A queda de tensão ela vai ser igual para todo mundo. Então, por exemplo, ó, esse carinha aqui que é o resistor, né? Esses dois resistores de 10, eles estão recebendo a mesma coisa da fonte, tá? Então, ó, se eu colocar aqui, pessoal, não é o mesmo valor da fonte, tá? Porque ainda tem o outro resistor ali. Tem 6 volts. Aí você vai falar, peraí, mas ele não deveria ter 18? Então, deixa eu fazer um negócio aqui para te mostrar como é que ele faz para 18, ó. Eu vou cortar a lâmpada, não vai ter mais lâmpada, e eu vou ligar aqui direto. Ah lá, ó. Agora tem 18. Você entendeu? Então, quer dizer, esses dois resistores, galera, eles estão consumindo integralmente quem? Os dois de 9. E você viu que a resistência caiu para 5, porque eu tirei uma resistência de 10. Ou seja, eu diminuí a resistência, eu tive mais fluxo de quê? Corrente elétrica. É isso aí, tá? Então o que eu posso fazer, né? Eu vou deixar a lâmpada, porque a lâmpada é visual, né? A lâmpada ajuda a gente a visualizar melhor aqui o circuito. Então eu vou deixar a lâmpadazinha aqui por enquanto. Mas você entendeu a ideia, né? Então esse resistor, esses dois resistores aqui, eles estão com 6 volts. Ponto 2, galera. A corrente ela não é igual para todo mundo, tá bom? A gente tem a corrente 1 e a gente tem corrente 2. Aí você vai falar, mas espera aí, será que a gente tem mesmo corrente 1 e corrente 2? Né? Como é que seria isso? Vamos lá, vou puxar um outro amperímetro aqui, né? Vou pegar um outro amperímetro. Eu vou te mostrar, comprovar o que eu estou falando aqui, ó. Vamos lá. Eu vou plugar esse amperímetro, galera, aqui depois, né? Desse resistor. Eu vou fazer uma pequena adaptação aqui no meu circuito, tá? Eu vou pegar outro amperímetro, aqui, ó. Eu vou colocar aqui depois... Opa, deixa eu desplugar essa parte, né? Senão não vai dar muito certo. Aqui, ó. Eu vou colocar um amperímetro depois do meu resistor. Quer dizer, cada resistor agora vai ter seu próprio amperímetro. Cada resistor vai medir sua própria corrente, tá certo? Então é isso, né? O que eu vou fazer aqui, galera? Ó, eu vou passar para cá. Lembrando que isso não anula a resistência, a corrente elétrica do circuito como um todo, tá? O circuito como um todo ele continua tendo né, as características dele, tá? Então aqui, ó, eu vou ligar porque afinal das contas, né, ainda está em paralelo. Lembrando, por que está dando zero ali? Isso é uma boa oportunidade para explicar uma questão, ó, de vestibular, inclusive. Aqui, ó, está dando 0, 0, galera, porque o circuito está aberto. Lembra? Então, ó, tem diferença de potencial, mas eu não fechei o circuito, eu preciso fechar o circuito, né? Então, ó, a partir do momento que eu fecho o circuito, eu tenho, tá? E agora, olha que maneiro, vamos lá, vamos aprender aqui, ó. Física a gente aprende mesmo na prática, ó. Você lembra que eu falei que se eu alterasse a questão da resistência, cada resistor tá tendo 0,6 amperes. E você vê que somando todo mundo dá 1,2, correto? 0,6 mais 0,6, 1,2. Mas se eu alterar o valor da resistência, será que muda o valor da corrente? Vamos lá, galera, a gente já viu que sim, né? Então, ó, eu posso jogar essa resistência aqui para 20 ohms, ó. Vou tentar botar ela aqui em 20. Olha lá, para a gente trabalhar com valores mais exatos. Droga. Quase. Ô, mão pesada. 2 horas depois. Aí, pronto. Aí, galera, ó. O resistor de 20, ele tem uma amperagem de quanto? De 0,36. Aí você vai falar, Celinho, como é que é isso? Ele é uma resistência maior, galera. Então vai passar uma corrente o quê? Menor. Então o elétron, quando chega nesse ponto, ele tem duas opções. Lembra que eu te falei?
ele tem a opção de vir para cá para cima, né, ou seguir em frente. Se ele chega nesse ponto, alguém fala para ele, olha, ali tem uma resistência menor, o que ele vai fazer? Ele vai pelo lado que tiver resistência menor. Se eu tenho aqui, ó, um lado que tem uma resistência maior, ele vai preferir passar por ali, mas em menos quantidade, entendeu? Então por isso que a gente tem menos elétrons passando por aqui. E isso, logicamente, galera, altera o valor da corrente. Mas se você fizer a soma, você tem 0,36 mais 0,72. Vai dar quanto, somando? 1,08. Então isso comprova para você, né, que a corrente total é a soma das correntes, né? E como funciona essa dinâmica, quer dizer, se a gente alterar o valor do resistor, né, ele dá pra gente uma configuração totalmente diferenciada aí, tá certo? Ok, então ó, só para mostrar aqui no final como que ficou, né, na ideia, aqui ó, a gente tem 7,2, né, consumido só nessa partezinha. Você vai falar, e se eu botar pra cá? Ó, 7,2 também, isso, não, 7,2 para os dois, ó, tá vendo? Os dois recebem a mesma coisa. Tudo bem, galera, então espero, né, que essa aula tenha servido para você poder entender. A gente já vai para meia hora aí, mas eu acho que são meia hora, né, bem aproveitada, tá? Eu quero aproveitar para mostrar para vocês, deixa eu ver se tem alguma coisa mais no meu roteiro aqui. Não, só isso, né? E eu quero aproveitar para mostrar para vocês como é que funciona isso na prática, né, numa questão. Então, ó, inclusive já tinha deixado aberto aqui, né, mas não sei por que fechou. Vamos lá, mas não tem problema não, a gente abre aqui. Esses aqui são os meus documentos, tá? Aqui, ó. Pessoal, tudo bem? De volta aqui, já carregou, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu tenho um documento muito legal, depois se alguém quiser, eu posso disponibilizar, deixa seu endereço de e-mail aqui nos comentários, que eu disponibilizo esse documento para vocês, tá? É um resuminho da parte, né, de eletrodinâmica, né, bem legal aí para a galera que está fazendo prova, ó. Tem um resuminho aqui de circuito elétrico, ó, explicando resistores ohmicos, explicando segundo a lei de Ohm, né, que a gente pode fazer em outra aula, potência, né, potência dissipada, é bem bacana, mas vamos lá que a gente, né, vai falar de um exercício específico aqui, que é o exercício 13, tá? Então eu deixo aí o documento para depois, se alguém quiser, eu disponibilizo para vocês. Dá uma olhada, galera, olha só, questãozinha do Exame Nacional do Ensino Médio, tá? Do Enem. E ele está falando aqui, ó. Um sistema de iluminação foi construído por circuito de 3 lâmpadas, né, iguais. Galera, lâmpadas iguais, resistências do quê? Iguais, isso aí. Conectadas a um gerador G de tensão constante. Então, ó, o gerador ele não vai mudar, né? Se ele tem lá os 18 volts dele, entre aspas, né? Ele pode prosseguir com os 18 volts dele, tudo bem. Esse gerador possui uma chave que pode ser ligada nas posições A e B. Quer dizer, a gente vai poder intercalar, galera, entre A ou B. Lembrando que, pelo que eu já vi aqui, se eu trocar para B, eu tenho resistências em série. Se eu trocar para A, eu tenho resistências em paralelo. Ok? Eu já visualizei aqui isso. Então, ó, considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Bora lá, galera. Vamos analisar isso direitinho? Então, ó, vem comigo aqui. Pessoal, você acabou de ter uma aula de circuito elétrico, tá? Quando a lâmpada brilha mais? Quando a gente tem o quê? Resistência maior ou quando a gente tem resistência menor? Isso aí. Quando a gente tem resistência menor. Porque com uma resistência menor, eu tenho mais passagem de elétrons, ok? Eu não resisto tanto, então ele consegue passar com mais facilidade. O ponto aqui, galera, é tentar determinar onde eu vou ter essa resistência menor, tá? Se eu ligar no ponto B, o que vai acontecer? Eu vou ter R1 e R2. Então vai ter duas vezes, né? Vou ter R1 mais R2. Lembrando que a associação em série, a gente faz soma, tá? A gente soma aqui, hein, galera? Falando isso, depois vou voltar lá no circuito para mostrar um negócio para você. A gente tem aqui, ó, R1 mais R2. Então aqui, ó, vai dar 2R, né? Se cada um valesse, por exemplo, 1 ohm, aqui a gente já teria 2. Tá? Pode jogar o valor que você quiser, não tem problema. Aqui eu tenho o quê? R dividido por 2. Porque você lembra que eu expliquei para você que valores iguais a gente pode dividir pelo número de resistores. Então, ó, R dividido por 2. Se a gente tem, galera, R dividido por 2, né? Eu tenho o quê? Meio. Metade da resistência. Então aqui eu tenho 2 vezes o valor da resistência, muito mais resistência, e aqui eu tenho R sobre 2. O que ele me pediu aí? A lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição. Vamos lá, eu tenho aqui o gabarito dela, ó, na posição A.
que era como você já estava pensando, você está certo, porque você tem metade da resistência. Fala sério, galera, questãozinha do Enem, ó. Demorou o quê? 1 minuto? 1 minuto e pouco? É, verdade, viu? Então, só saber esse negócio, tá? A diferença é você saber a coisa. Agora deixa eu ver uma outra questãozinha aqui com você. É a 25. Aqui, ó. Tem muita questão, tá, galera? Tem mais 20 questões aqui de potência, tem muita coisa aí bacana. Vale a pena aí você poder, de repente, se você quiser, eu mandar isso para você. Quem é meu aluno aí, né, tanto do galera da RJ, né, que é o CADC e o CAT, quanto a galera do Fronesis, eles têm aí, tá? Esse documento já foi passado para vocês, então nada de deixar de usar, pelo contrário, usem, tá? Olha essa questãozinha da UERJ aqui, galera. Você vai fazer vestibular da UERJ, né? Eu sei. E aí você quer analisar essa questãozinha aqui comigo, ó. Um circuito empregado no laboratório para estudar a condutividade elétrica, né, em soluções aquosas, ele é representado por esse esquema. Então, ó, eu tenho aqui um circuito elétrico, né? Eu tenho aqui uma solução, que eu não sei qual é, né? E eu tenho aqui uma lâmpada. Beleza. Lembra que lâmpada, resistência, tá bom? Então, ó, tenho 127 volts aqui da fonte de tensão, né? A fonte de tensão total. O meu circuito é sério ou ele é paralelo? Esse meu circuito aqui é sério, ó. Não tem outro caminho que eu tenho que seguir. Só tem esse aqui, tá? E aí, pelo que você lembra da aula de circuito sério que a gente teve agora há pouco, galera, em circuitos sérios acontece o quê? Se eu tiver um resistor, significa que esse resistor vai consumir um pouquinho de quem? Da fonte de tensão. Então aqui está escrito, ó, a lâmpada tem 120 volts, ela funciona por 120. Quer dizer, de 127 volts, galera, quanto ela já consumiu? 120. Aí você vai falar, ih, Salim, mas os outros 7 volts foi para onde? Galera, os outros 7 volts foram para onde? Aqui, ó, na solução, tá? Então, só pelo desenho, nem deu problema, só estou analisando aqui. E ele me deu potência, tal, toda aquela questão. Vamos ver o que ele vai pedir? Ao se acrescentar determinado soluto ao líquido contido no copo, né, a lâmpada acende. Beleza, né? Salinizou, existe o que, galera? Ionização, né? Isso a gente lembra de química, né? Lembra do NaCl, né? Ele compartilha elétrons, né? Ele doa elétrons. Existe uma ionização, uma ligação iônica nesse caso. Então é isso que ele está fazendo aqui, né? Ele adicionou alguma coisinha ali na água e ela se tornou ionizada, tá? A gente tem aqui, ó, potência elétrica de 60 watts e 120 volts. Eu fiquei pensando, falei, poxa, peraí. Né? Apesar de isso aqui ser uma aula de foco, né, para resistência série paralelo, ele acabou de me dar potência e ele acabou de me dar a diferença de potencial. O que eu faço com isso? Galera, pensa, lembra do seguinte, ó, você tem fórmulas de potência, você tem 3 fórmulas de potência. P igual a I vezes U, lembra? P igual a U ao quadrado sobre R. Caso você não tenha visto essa aula ainda, tá? Vale a pena você ver a aula e depois assistir o vídeo de novo. E você tem P igual a RI quadrado. Se eu tenho U, né? Se eu tenho U, né? Que é 120. E se eu tenho a potência, quem é que está faltando aí, galera? Corrente elétrica. E eu sei que a corrente elétrica no circuito em série, ela é o quê? Igual para todo mundo. Se eu encontro a corrente elétrica na lâmpada, eu sei qual é a corrente elétrica no... Isso aí. Então eu sei quem é a corrente elétrica aqui, ó, na solução. Então vai ser esse caminho. O que eu vou ter que fazer aí, ó? P igual a I vezes U, né? Eu vou até escrever aqui, ó, fazer junto com você, ó. P igual a I vezes U, tá? Lembrando, galera, que esse P aqui vai ser 60 e esse seu U vai ser 120. Então vai ficar 60 dividido por 120. 60 dividido por 120, né? Se simplifica direitinho, vai dar meio. Quer dizer que a corrente aqui, galera, ela vai ser de quanto? De meio ampere, tá? Então a gente vai ter uma corrente de meio ampere fluindo tanto na lâmpada quanto aqui no soluto, tá? Mas aí lembra o que ele pediu aqui, né, galera? Na substância, desculpa. Ele pediu aqui, ó, a resistência da solução. Aí eu lembrei da primeira lei de Ohm de novo, né? Que a gente até falou nessa aula. Foi U igual a R vezes I, correto? Então, se eu tenho, galera, 7 volts, né? Que é o que sobrou para a solução. O R, né, que eu quero encontrar, e o I, que vale meio, o que vai acontecer? Eu vou ter 7 igual a R vezes meio. Então, quer dizer, vai ficar R, 7 dividido por meio. 7 dividido por meio dá... Isso aí, garoto. Show. Então, aqui, ó, 14, tá? Olha lá, 14 ohms, tá? Aí fica o valor da resistência.
Tá, galera? A gente já vai para 40 minutos, né? Passou muito rápido, mas é o tempo de uma aula mesmo, né? Presencial. Mas eu espero que você tenha conseguido, né? Entender aí bastante, tá? Só vou voltar aqui no nosso simulador, porque eu fiquei de mostrar, né? Para você um cálculo a mais, né? Aqui, ó. Aqui nesse momento eu tenho duas resistências em paralelo, mas elas não têm o mesmo valor. Aí você pode ficar com dúvida e falar assim, Célio, mas como é que eu calculo resistências em paralelo que não tem o mesmo valor, né? Vamos lá. Galera, a gente vai fazer multiplicação em cima, soma embaixo, tá? A gente vai fazer produto pela soma. Como é que é isso? Né? Ele não me deixa escrever aqui, mas eu vou utilizar o Wordzinho aqui, ó. Meu Word vai quebrar um galho pra gente hoje. Aqui, galera, ó, resistência equivalente, tá? Ela vai ser, ó, R1. Deixa eu botar aqui em forma de fração, ó. Opa. Peraí. Aqui, ó. Isso. Aqui, ó. Eu vou colocar aqui pra você, porque eu gosto de fazer isso aqui junto contigo, ó. Vou te dar essa dica, ó. R1, né? Vezes R2 por R1 mais R2, ó. Fica esses minutinhos a mais aí, galera, vai valer a pena, tá? Então, ó, aqui você tem R1 vezes R2. Você lembra que lá a gente tinha 10 e a gente tinha 20, né? Então, vai dar 10 vezes 20 sobre 10 mais 20, tá bom? Então, quanto vai ficar aí, galera? Vai ficar 200, né? Dividido por 30. Se eu fizer a conta aqui rapidinho, né? 200 dividido por 30, ele vai me dar 6,66, tá bom? Então, quer dizer, a resistência equivalente nesse caso, galera, ela tá valendo aí, ó, aproximadamente 6,66 ohms, né? O ohms está sumido daqui, mas ele está em algum lugar, né? Então é isso, quer dizer, eu encontrei a resistência equivalente daquele circuito, tá? Se ele pedir para você calcular o REC, você utiliza. Geralmente questão de vestibular, militar, enfim, qualquer outro tipo, né, galera? Ele nunca vai pedir para você fazer só isso. Geralmente ele vai pedir para você aplicar a primeira lei de Ohm, tá? Então, nesse caso, vale a pena a gente aplicar aqui. Só lembra que você tem a outra resistência ainda para somar. Vai dar na soma uns 16,6 mais ou menos, né? E a gente vai ter ali o nosso 18, né? Então vai ficar aí mais ou menos 18. Acho que aqui dividido por 16,6, né? Foi o que eu falei. Por aí, né? Ó, 1,08 aqui, ó. Olha lá, 1,08. 18 dividido por 16,6. Viu? Então, galera, treinem no simulador, tá? Aproveitem ele bastante. Dá pra fazer muita coisa, coloca mais resistor, coloca menos resistor, troca, faz o que você quiser, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um salve pra galera lá do Frones, né, que sempre tá comigo. Hoje a gente tava conversando lá, né? Galera, não desanimem, por favor, né? Eu sei que o período de pandemia é difícil, tá? Mas a gente tá junto nessa. Essa é a nossa missão, tá? De ensinar e a missão de vocês também de aprender e honrar aí o que Deus colocou pra vocês, tá? O que Deus possibilitou que vocês tivessem. Então, galera, para você que também não é meu aluno, tá? Um abraço, um beijo, galera do CADC, galera do CAT, galera de todos os lugares aí que eu dou aula, tá? Do Afirmação. Beijão aí para vocês, tá? Até a próxima, galera. Valeu!